Olá, amigos! Bem-vindos ao canal Resiliência Estoica. Hoje vamos mergulhar em um tema que afeta a todos nós: o comportamento nas redes sociais. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem perder o controle online, enquanto outras mantêm a calma, não importa o que aconteça? Vamos explorar as diferenças entre uma mentalidade tola e uma abordagem estoica nesse contexto. Fique comigo para descobrir como o autocontrole, ou a falta dele, molda nossas atitudes e comportamentos digitais. Vamos lá. Agora, vamos falar sobre os hábitos de uma pessoa tola nas redes sociais. Segundo a filosofia estoica, uma pessoa tola é aquela que age de forma impulsiva, guiada pelos sentimentos do momento e pelos desejos imediatos. Ela não para refletir ou considerar as consequências de suas ações, e isso fica muito claro no mundo digital. Você já viu alguém reagir com raiva a um comentário sem pensar duas vezes? Ou compartilhar informações sem checar a veracidade só porque pareceu interessante? Esses são exemplos clássicos da falta de autocontrole que define o comportamento tolo nas redes. E o mais interessante: essa impulsividade não afeta apenas as outras pessoas, mas também quem age dessa forma. Comentários impensados, posts agressivos ou compartilhamentos irresponsáveis podem causar danos a reputações, relacionamentos e até a própria saúde mental. Você consegue se lembrar de alguma situação assim, em que a falta de reflexão resultou em consequências negativas? Então continue comigo, porque nos próximos minutos vamos analisar em detalhes como esses hábitos se manifestam e o que podemos aprender para evitá-los. Vamos começar pelo primeiro e talvez o mais comum dos comportamentos: a reatividade impulsiva. A atitude de uma pessoa tola é de reagir imediatamente a qualquer provocação ou opinião contrária, muitas vezes com agressividade. Ao ver um comentário que a desagrada ou a ofende, ela responde no calor do momento, sem pensar nas consequências de suas palavras. Isso se traduz em confrontos desnecessários e estresse emocional. Por exemplo, imagine alguém que vê uma postagem política irritante. Sem refletir, essa pessoa escreve uma resposta ofensiva, iniciando uma discussão acalorada que acaba prejudicando sua paz e criando conflitos com outras pessoas. Vamos ver como esse comportamento, embora comum, pode ser evitado com uma mudança de mentalidade. Um outro comportamento que é bem comum nas redes sociais: a busca por aprovação constante. A pessoa tola, muitas vezes, depende da validação externa para se sentir bem consigo mesma. Ela posta constantemente, na expectativa de receber curtidas e comentários que elevem sua autoestima. Sua felicidade, ou até mesmo sua sensação de valor, está ligada ao número de interações que suas publicações geram. E o que acontece quando essa atenção não vem? Frustração, insatisfação e até uma sensação de inferioridade. Por exemplo, imagine alguém que publica várias selfies ou atualizações sobre sua vida, na esperança de receber elogios ou demonstrações de admiração. Se o post não tem tantos likes quanto o esperado, a pessoa se sente mal, como se o silêncio digital fosse um reflexo de sua importância. Mas será que essa busca incessante por aprovação realmente traz felicidade ou apenas alimenta um ciclo vicioso de dependência emocional? Vamos explorar mais a fundo essa questão e ver como uma mentalidade estoica pode transformar essa relação com a validação externa. No mundo acelerado e conectado de hoje, é comum as pessoas buscarem aprovação constante, especialmente nas redes sociais, onde curtidas, comentários e seguidores se tornaram sinônimos de sucesso e valor pessoal. No entanto, a mentalidade estoica nos ensina que a verdadeira satisfação e paz interior vem de dentro, não de fatores externos. Para o estoico, a validação externa é uma armadilha que nos faz depender de algo fora do nosso controle, o que os outros pensam ou sentem.
Quando adotamos uma visão estoica, passamos a entender que nosso valor não está vinculado à quantidade de curtidas ou à opinião alheia, mas sim à nossa integridade, às nossas ações e ao nosso crescimento pessoal. Isso nos liberta da necessidade de aprovação externa e nos permite focar no que realmente importa, viver de acordo com nossos princípios e valores. Ao aplicar essa filosofia nas redes sociais, a pessoa começa a postar conteúdos que são significativos para ela mesma, sem se preocupar com a aceitação ou aplausos do público. Em vez de medir seu valor pela popularidade, ela se sente realizada por estar sendo autêntica e fiel a si mesma. Isso muda completamente a dinâmica, permitindo que a pessoa use as redes de forma mais saudável, sem se deixar abalar pela falta de reconhecimento. Além da busca por aprovação constante, outro comportamento que reflete a falta de autocontrole nas redes sociais são as comparações desfavoráveis. A pessoa tola tem o hábito de se comparar negativamente aos outros, muitas vezes se sentindo inferior ao ver postagens de amigos ou influenciadores que parecem ter uma vida mais glamourosa. Isso gera sentimentos de inveja e insatisfação. Por exemplo, ao ver fotos de férias luxuosas de conhecidos, a pessoa tola pode se sentir deprimida, acreditando que sua própria vida não é tão emocionante ou bem-sucedida, o que alimenta a autocrítica e o desânimo. Outro exemplo clássico de comportamento impulsivo é a procrastinação excessiva. Aqui, a pessoa tola se deixa levar pela tentação de passar horas nas redes sociais, adiando tarefas importantes. Ela cede ao prazer imediato de consumir conteúdo, negligenciando suas responsabilidades. Em vez de focar no trabalho ou nos estudos, passa horas assistindo vídeos ou rolando o feed, resultando em prazos perdidos e uma sensação constante de improdutividade. Por outro lado, quando olhamos para os hábitos de uma pessoa com pensamentos estoicos nas redes sociais, vemos uma abordagem completamente diferente. A pessoa estoica usa as redes de maneira intencional e controlada, praticando o autocontrole e refletindo sobre suas ações. Ela se esforça para manter a paz interior, independentemente das influências externas, e faz um uso consciente das redes, priorizando o equilíbrio e o bem-estar. Um dos aspectos mais marcantes da mentalidade estoica nas redes sociais é a prática de respostas racionais e controladas. Ao contrário de quem age impulsivamente, a pessoa estoica reflete antes de reagir a provocações ou opiniões contrárias. Ela entende que nem todo comentário merece uma resposta imediata ou emocional. Quando escolhe responder, faz isso com calma e racionalidade, buscando sempre o diálogo construtivo, sem se deixar levar pela emoção do momento. Imagine que alguém faz um comentário provocativo. Em vez de cair na armadilha de reagir agressivamente, a pessoa estoica pondera se vale a pena responder. Caso decida interagir, ela mantém o respeito e evita conflitos desnecessários, preservando sua paz interior. Outro traço fundamental dessa postura é a independência da validação externa. Uma pessoa estoica não vive em busca de curtidas, comentários ou aprovações para alimentar sua autoestima. Ela posta conteúdos que considera importantes, mas sua satisfação vem do próprio ato de compartilhar conhecimento, não da reação do público. Por exemplo, se publica um artigo ou reflexão que considera relevante, não se preocupa com o número de interações. Para ela, o valor está no crescimento pessoal e na contribuição que oferece aos outros, sem esperar aplausos ou reconhecimento. Além disso, a pessoa estoica cultiva a aceitação e gratidão. Enquanto muitos se comparam constantemente com a vida dos outros nas redes sociais, a pessoa com pensamentos estoicos reconhece que aquilo que é exibido online é apenas uma parte selecionada da realidade. Ela evita cair em armadilhas de comparação e, em vez disso, pratica a gratidão pelo que tem. Ao ver uma postagem de um amigo em uma viagem exótica, por exemplo,
Ela se alegra pela felicidade do outro, mas mantém a satisfação com suas próprias circunstâncias, sabendo que cada jornada é única. E ainda a moderação no uso das redes sociais é outro princípio estoico. Consciente dos efeitos que o uso excessivo das redes pode ter sobre a mente e o tempo, a pessoa estoica define limites claros para o tempo que passa online. Ela prioriza atividades que contribuem para seu desenvolvimento pessoal, como a leitura ou o exercício físico, e usa as redes sociais de maneira controlada. Se percebe que está perdendo tempo demais rolando o feed, desliga o aplicativo e volta a focar no que realmente importa. Essas atitudes contrastam profundamente com o comportamento impulsivo de uma pessoa tola. Enquanto a primeira é guiada pela razão, a segunda é movida por impulsos. A pessoa estoica valoriza a reflexão e o autocontrole, enquanto a tola busca gratificação imediata e validação externa. Essa diferença de mentalidade que define como cada uma navega pelo mundo das redes sociais. E a chave para uma vida digital mais equilibrada está justamente na autoconsciência e no controle sobre as próprias ações. Agora chegamos a um dos pontos mais cruciais antes de concluirmos nossa análise: reatividade versus resposta racional. Aqui vemos uma diferença fundamental entre a pessoa tola e a pessoa com uma mentalidade estoica. Primeiro, reatividade versus resposta racional. A pessoa tola reage imediatamente, movida pelo calor do momento. Se algo a incomoda, ela não pensa nas consequências e explode, seja com palavras, atitudes ou decisões precipitadas. Já a pessoa estoica faz uma pausa, respira e reflete. Por exemplo, imagine alguém que recebe uma crítica negativa sobre uma postagem. A pessoa tola poderia responder agressivamente, sem pensar nas repercussões. A pessoa estoica, por outro lado, analisa o contexto, avalia se a crítica é construtiva e, se necessário, responde com calma, buscando sempre manter o equilíbrio e a paz interior. Essa atitude evita discussões desnecessárias e permite que ela mantenha o controle das situações, ao invés de ser dominada por elas. Outro ponto de contraste é a busca por aprovação versus independência emocional. Muitas vezes, a pessoa tola mede seu valor pela quantidade de curtidas, comentários e aprovação dos outros. Isso a torna emocionalmente vulnerável, pois sua autoestima depende da validação externa. Por exemplo, alguém que constantemente posta selfies e se sente mal quando não recebe a atenção esperada nas redes sociais está preso nessa busca por aprovação. A pessoa estoica, em contraste, não é movida por essa necessidade de validação. Ela encontra satisfação em suas ações e valores internos e não depende das opiniões alheias. Um exemplo cotidiano seria alguém que compartilha um artigo ou uma reflexão pessoal nas redes sociais, sem se preocupar com quantas curtidas vai receber, pois o ato de compartilhar algo significativo já lhe traz satisfação. A comparação também é uma grande armadilha. Comparação negativa versus aceitação e gratidão. A pessoa tola frequentemente se compara aos outros e sente que nunca é o suficiente. Ver postagens de amigos em férias incríveis ou comemorando conquistas pessoais pode gerar sentimentos de inadequação e inveja. Por exemplo, ao ver um conhecido comprando um novo carro, a pessoa tola pode pensar: por que minha vida não é tão boa quanto a dele? Isso gera insatisfação constante. Já a pessoa estoica olha para essas situações com aceitação e gratidão. Ela compreende que cada um tem sua própria jornada e se alegra pelas conquistas dos outros, enquanto permanece satisfeita com o que tem. Se vê uma postagem de alguém em uma viagem dos sonhos, ela se sente feliz pela pessoa, mas não deixa de valorizar suas próprias realizações e experiências. Por fim, procrastinação versus produtividade intencional. A pessoa tola facilmente se deixa levar pela procrastinação, especialmente nas redes sociais. Horas podem ser perdidas rolando o feed,
vendo vídeos ou interagindo em discussões desnecessárias, enquanto as tarefas importantes são deixadas de lado. Isso resulta em frustração e perda de produtividade. Um exemplo disso seria alguém que precisa entregar um projeto importante, mas perde tempo assistindo a vídeos engraçados ou discutindo sobre assuntos triviais nas redes. Já a pessoa estoica exercita o autocontrole. Ela sabe quando é hora de desligar o celular, focar no trabalho e realizar suas prioridades. Ela usa as redes sociais com moderação, dedicando tempo para o que é importante e buscando sempre um equilíbrio entre diversão e produtividade. Se percebe que está sendo distraída, simplesmente fecha o aplicativo e retoma sua atividade com disciplina. Essas diferenças podem parecer simples, mas elas moldam profundamente o modo como vivemos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Enquanto a pessoa tola é movida por impulsos e se perde em gratificações momentâneas, a pessoa estoica valoriza a razão, o equilíbrio e o autocontrole, construindo uma vida mais plena e significativa. Por fim, adotar uma mentalidade estoica nas redes sociais, como vimos ao longo deste vídeo, exige prática e disciplina, mas os benefícios são incomparáveis. Com autocontrole e reflexão, você pode transformar sua experiência digital, evitando os impactos negativos que muitas vezes as redes sociais têm sobre nossa saúde mental e emocional. Em vez de ser controlado pelo fluxo incessante de informações, você passa a controlar o uso das redes, utilizando-as de forma que enriqueça sua vida, mantenha sua paz interior e promova o seu crescimento pessoal. Agora que você já está ciente dessas orientações estoicas, comente neste vídeo como têm sido suas condutas nas redes sociais, qual tem sido sua atitude, meu caro. Se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar mais pessoas, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. Inscreva-se se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe com amigos e familiares que também buscam melhorar sua relação com as redes sociais. E, claro, deixe seu comentário abaixo. Vamos continuar essa conversa e juntos buscar uma vida mais equilibrada e consciente no mundo digital. Muito obrigado e até o próximo vídeo.